Eu sei que tem gente querendo ver missa tridentina, mas isso é um nicho dentro desse crescimento católico, né? A impressão que eu tenho, e é uma impressão de quem não estuda isso, apenas acompanha vagamente, e talvez eu esteja dando um pitaco aqui absolutamente irresponsável, a impressão que eu tenho é que existem muitos catolicismos conservadores ao mesmo tempo e eles não são, na sua maioria, necessariamente opostos ao Vaticano II, ao Concílio do Vaticano II. Aquelas mudanças que, principalmente quando a gente fala dos ritos, as mudanças implementadas pelo João XXIII e depois pelo Paulo VI, a maior parte das pessoas eu não tenho a impressão de que quer ver missa em latim. Talvez queiram ver uma missa em latim de vez em quando, mas pelo menos o que eu vejo aqui na elite do Rio de Janeiro, e isso é um micro-universo, né? A Zona Sul do Rio de Janeiro, como você bem conhece, do FRJ, tem uma coisa muito importante de tirar uma certa onda, sabe, me permita a carioquice aqui, com a proximidade do padre. O padre vai lá em casa, o padre fulano, o padre Beltrano, da igreja isso, da igreja aquilo. Tem uma coisa influencer, como o Gabriel estava comentando, de você falar o que é uma família católica, e tem todo um subnicho no Instagram e no TikTok dos influenciadores católicos, tudo mais. O ponto que eu estou fazendo existe um conservadorismo. Alguém na nossa reunião de pauta hoje fez uma observação que eu acho que bate bem com isso, que é um olavismo se encontra com o catolicismo. Existe certamente uma visão conservadora do mundo, uma coisa de não mexe na família, não mexe na estrutura da família, aquela família com o pai como chefe, com uma mãe que vai à missa no domingo, que recebe o padre e que as mulheres estão sonhando de novo com seu casamento de véu e grinalda, virgens e tudo mais, tal. Quer dizer, do ponto de vista dos costumes, é profundamente conservador. Agora, na hora da prática, é uma prática no Instagram, porque não adianta de nada você ser católico assim e não falar para todo mundo o tempo todo. E não se mostrar como católico, não se vender. Tipo, é uma identidade como uma camiseta que você veste e você tem que mostrar, até porque a cultura do tempo, o espírito do tempo é esse, né? Você tem que transformar numa performance aquela identidade que você adota perante o mundo, vendendo como o melhor tipo de comportamento que você pode ter. Olha como eu sou uma mulher de família e tal. E nesse sentido, as mulheres têm um papel importantíssimo, né? Nas redes sociais e tal. Cara, uma missa tridentina não dá bom Instagram. O ponto que eu estou fazendo eu acho até que pode ter um olhar ali em relação a uma caricatura do Concílio do Vaticano II, que é: não queremos padre comunista, não queremos teologia da libertação, não queremos comunidades eclesiais de base e tudo mais. E neste sentido ser uma crítica ao que eles enxergam como Concílio do Vaticano II, mas, de novo, o padre rezando de costas em latim é chato. Entendeu? Não tem mensagem, não tem aspa de 3 frases que você pode botar num post na rede social. Não tem... Tem uma hora ali que precisa ter diálogo, precisa ter comunicação, precisa ter mensagem, precisa ter um lugarzinho comum para você contar como mensagem num vídeo de 1 minuto. Não há um conservadorismo que se finge do passado, mas na verdade que pertence inteiramente aqui aos anos 2020? Você tem razão, Pedro. Eu estava falando de um nicho que me parece, pela exceção, muito especial e que chama a atenção e que é como se fosse uma ponteira de lança. Vai abrindo frentes que há 20 anos, aproveitando o gancho da Luísa, não eram imagináveis. Mas é claro que o grosso não são os católicos conservadores que vão assistir missa tridentina. O grosso é esse católico. E aí, meu amigo, nada de novo no fronte.
o padre almoçar na casa da família da elite carioca no sábado, Ou da paulistana, ou está da tudo mineira, certo. ou da pernambucana, ou da baiana, tudo igual, né? Exato, ele nunca saiu dessa mesa, né? Eu acho que a grande questão, e talvez a gente possa aproveitar esse encontro aqui para a gente pensar um pouco sobre isso, é como é que esse padre que almoça nessas missas dessas famílias de elite, desse conservadorismo, todo sábado, sumiu das nossas análises sobre conservadorismo e política no Brasil. Acho que aqui a gente tem uma chance, uma oportunidade para a gente pensar sobre isso. Porque mesmo quando a gente fala de religião e conservadorismo, a gente olha para o evangélico e deixa de olhar para esses conservadores católicos que, como você bem disse, está desenhado na nossa frente. E aí, não, a minha hipótese, como eu tenho sustentado isso em artigo e na imprensa, é que o evangélico é o outro. O evangélico é esse que a gente não reconhece, que a gente não identifica, que ele ainda não entrou na mesa, né? E por isso ele é o culpado. Ele é o culpado de tudo aquilo que a gente pode julgar retrógrado, cafona, careta, etc. A ponto de invisibilizar o padre, né? Então, eu concordo com você. São muitos conservadorismos e talvez a gente possa usar isso para começar a pensar, bom, por que a gente não está falando disso então, né? Por que agora a gente consegue, na hora de fazer uma análise do Papa, do papado, reconhecer imediatamente esse conservadorismo católico e na hora da gente pensar religião e conservadorismo no Brasil, essa conta some da nossa equação. O Pedro, Diga, Gabriel. tem uma frase do Francisco que eu gosto bastante, que é a seguinte: é melhor ser ateu do que católico hipócrita. E ouvir isso do Papa tem algum peso, no sentido em que eu gostaria de colocar mais uma expressão no nosso debate aqui, que é reacionário. Vez ou outra, eu vejo muito a utilização do termo conservadorismo ou dos conservadores, quando na verdade a gente quer falar de reacionário, sabe, de reacionários. E nós falamos aqui da década de 60, gente, tem pessoa nesse rolê todo aí que está mirando um pouco mais para trás, sabe? Nós estamos falando de cruzada mesmo, cruzada. Os olavistas, né, cara? Sabe? Ou seja, assim, eu lecionando para os alunos em Teoria Geral do Estado, todo início de semestre, Pedro, eu peço para eles escolherem um Estado-nação entre os 192 reconhecidos pela ONU, para eles acompanharem, à medida em que a gente vai aprendendo forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, eles vão identificando e comparando com o Brasil. E sempre tem alguém que escolhe o Vaticano, quando descobre que o Vaticano é um Estado. E aí, né, vamos até os tempos do Mussolini e tal. Quando a gente passa, né, de Roma para a queda, até chegar a Sacro Império, até os dias atuais, a gente vai percebendo que não é possível dissociar papado, papa, Igreja Católica, de política no planeta. E eu sinto que uma das coisas que nós temos que chamar a atenção para o nosso espectador aqui do meio é a seguinte: diante do fato de que se encerra o papado de um influencer ou de um influenciador que de fato colocou a colher nos principais assuntos do planeta, nós estamos falando de alguém que tinha sua opinião e sua atuação em guerra da Ucrânia, em indústria armamentícia, em conflito no Oriente Médio, em causas ambientais. Quando uma pessoa dessa abre a boca e dá a sua opinião, ela não está simplesmente emitindo, né, uma ideia, mas ela está direcionando as pessoas. E o que eu sinto dos reacionários, mais do que pessoas que querem ouvir missa em latim, é que eles querem a igreja a serviço das suas ideias políticas. É isso que eu percebo muito hoje no debate, ou seja, tem gente que se acha mais capaz de orientar a Igreja Católica do que o próprio Papa. E quando ele discorda ou não vai na direção do que ratifica ou embasa o seu pensamento político, ele anula, ou melhor, ele cancela, né? Faz um cancelamento do Papa como deixasse, como alguém que deixa de seguir algum perfil no Instagram. Esse Papa não me serve. E convivendo no dia a dia, né, do chão de fábrica da política, que é a vereança, e vejo aí as frentes cristãs, tanto as evangélicas como as católicas, eu vejo que aqui, né, bem no chão de fábrica, como você está falando de um vereador, alguém capaz de discordar radicalmente das posturas de um Papa, porque elas não coadunam, elas não servem de argumento para a sua visão política de mundo. Uma das
questões que eu deixo aqui para a gente debater nesse futuro. Eu sou realmente aqui incapaz de palpitar sobre a escolha do próximo Papa. Até mandei um artigo para vocês de como é que fica difícil, né, verificar essa possibilidade de escolha. Mas um dos assuntos que eu deixo tem a ver menos com o debate progressista, conservador do âmbito interno da igreja, mas sob o ponto de vista da personalidade. Quando a gente fala de João Paulo II e de Francisco, são duas pessoas de linha ideológica distinta, mas cuja personalidade e o próprio carisma serviram de projeção da Igreja Católica. Então, uma das coisas que eu acho que a gente deveria tentar compreender é, para esses tempos atuais, para esse 2025, para esse momento em que eu realmente prefiro pessoas que se declaram ateus a católicos hipócritas, que tipo de personalidade é essa que vai conduzir ou vai tentar conduzir uma igreja num mundo completamente diferente da época em que o Francisco, né, virou Papa? Ou seja, nós estamos numa transformação tão brutal, tão rápida e acelerada do comportamento das pessoas, que isso que vocês me dizem, né, de ter um padre almoçando em casa, me parece, tal como antigamente Ouro Preto, né, meu querido autor de um livro essencial da Inconfidência, me parece tão parecido com a ideia de construir a igreja que está mais próxima à minha casa para este tipo de gente frequentar, enquanto tem a igreja dos escravos, né? Isso é tão atual quanto o Instagram leva à enésima potência. Que tipo de personalidade um próximo Papa pode ter para colocar as igrejas num trilho onde o cristão é cristão de fato e não um cristão hipócrita? É engraçado, Gabriel, eu acompanhei como jornalista 2 concílios do Vaticano, né, bem? Eu, como muita gente por aí, o João Paulo II foi o Papa da minha vida inteira, né? Eu tinha 4 anos de idade quando o João Paulo I morreu. Eu também tinha 4 anos quando ele foi escolhido Papa, mas essa é outra história. O João Paulo II veio aqui para Belo Horizonte, tem uma praça, né, que fica no alto de Belo Horizonte, ali próximo à Serra do Curral, que é a Praça Governador Israel Pinheiro, que ninguém chama de Praça Governador Israel Pinheiro, é a Praça do Papa, de onde, né, o chefe da Igreja Católica falou que Belo Horizonte, e ganhou, obviamente, o coração de todo mundo nessa cidade, bom, né? Porque era um ótimo marqueteiro. Tá todo mundo por aí repetindo que o Francisco dizia que Deus era brasileiro, ele falou isso em umas 2 ou 3 ocasiões, e as pessoas esquecem que João Paulo II falou isso antes, né? O cara era bom de encantamento, né? De multidões. Mas uma das coisas que você estava me lembrando quando você faz esse discurso sobre reacionários é aquela frase que o Felipe Martins e os outros olavistas do Planalto gostavam de repetir o tempo todo, né? Que é Deus vult, né? Deus o quer. Em latim, que é uma coisa de cruzada. Era um slogan cruzado, exatamente. Era tipo, abaixo os infiéis, vamos conquistar Jerusalém. E sim, tem esse componente, certamente tem esse componente reacionário também nesse movimento. A coisa que eu me pergunto é o seguinte, a gente tem que conversar sobre quem é esse próximo Papa, porque, ou ao menos não sobre quem é, mas o que representará esse próximo Papa. Eles vão escolher alguém com uma personalidade específica para desempenhar uma missão que tem a ver com a personalidade dessa pessoa. A experiência que eu tenho de ter acompanhado 2 concílios como editor de internacional, um era editor de internacional, o outro eu era... o outro, eu era editor executivo do Globo. E nos 2 eu acompanhei muito de perto, porque eu li tudo. Absolutamente tudo quanto é artigo de tudo quanto é vaticanista bom, vaticanista ruim, conservador, progressista, etc. E a conclusão que eu cheguei é que ninguém sabe nada. Porque as 2 escolhas, o que todo mundo falava após a morte de João Paulo II era o seguinte: olha, o Ratzinger é a escolha óbvia, portanto não vai ser. Porque não é possível eles escolherem. O cara, é claro que o cara é o pensador da igreja do João Paulo II, é claro que o cara é o cara, mas ele é o cara até pela idade, até pela total falta de carisma, porque ninguém conseguia mais imaginar um Papa não carismático depois de João Paulo II.
mundo, né? Não, o Ratzinger é o cara que está lá atrás, entendeu? É a eminência parda. Ele está mexendo todos os fiozinhos, ele vai guiar a escolha e deve ser um desses aqui que ele vai escolher. Aí aparece o Ratzinger. Tipo, aparece o Ratzinger como papa, que era um papa inacreditável. E o Bergoglio, ele eu até lembro de ele aparecer em uma lista ou outra, mas era aquela coisa. Nós sabemos que não vai ser um latino-americano, tá? A gente só tá botando aqui junto do Dom Cláudio Umes, entendeu? Latino-americano. Tipo, olha, ele tá aqui junto com o Dom Cláudio, mas não é sério, tá? A pergunta era: vai ser outro europeu? Talvez seja um americano. Vai ser outro europeu, tinha coisa de Boston, né? E tal. E de repente aparece um papa argentino. E as pessoas, inicialmente, em muitas televisões do mundo, sequer sabiam quem era. Estava lá todo mundo com mapa de carinha para identificar quem é esse cara aqui. Essas listas todas de papabile, elas não servem para nada, gente. Nada. Ou você acha que elas servem para alguma coisa, Rodrigo? Não servem para nada. Servem para apontar a expectativa, servem para apontar o desejo, servem para se divertir. Não dá para cravar nada disso, né? Eu acho que acho que o que é dado concreto, Pedro, e que a gente pode lidar são dois. O primeiro a Luísa começou apresentando e mencionando isso, né? 80% desse colégio cardinalício foi indicado pelo Papa Francisco. Isso significa que, não necessariamente significa que há um alinhamento entre esses cardeais e o Papa Francisco sequer, porque, afinal de contas, o Papa, com todas as aspas do mundo, assim como o presidente, está indicando seus ministros, os seus cardeais, fazendo política também o tempo inteiro, indo para um setor da igreja, indo para outro. Então não é que todos os cardeais que ele indicou sejam outros franciscos. Mas isso significa, sim, que o próximo Papa vai herdar esse colégio cardinalício. Isso é um primeiro ponto. Então, o colégio cardinalício que fica para as reformas, não reformas, para a mudança, para as consultas, é esse. O segundo aspecto que eu acho que é marcante e importante, aqui pelo menos a TV espanhola e a TV italiana estão batendo nessa tecla o tempo inteiro, é que é um colégio muito internacional, menos europeu do que jamais foi, o que também mostra, quer dizer, o que também implica que esses cardeais não se encontraram muitas vezes. É um mundo completamente diferente daquele que elegeu João Paulo II, em que os cardeais foram seminaristas juntos, cara. Então, assim, quando eles chegam no conclave, eles já têm uma história de debate de décadas. Agora, o arcebispo de Manila, o arcebispo de Acre, o arcebispo de São Paulo, eles vão, nesse caso, eles são arcebispos relevantes, mas há uma série de outros que são mais marginais que vão se encontrar agora no conclave pela primeira vez e vão ter que decidir juntos o próximo passo.